Em 1978, a Unesco declarou as Ilhas Galápagos Patrimônio da Humanidade. Suas características geográficas, climáticas e biológicas a tornaram um símbolo de biodiversidade e conservação. Assim também como um laboratório vivo para estudar, entre outras coisas, aqueles fatores históricos e ecológicos que determinam a distribuição geográfica de uma espécie. Posteriormente, no ano de 2001, foi acrescentada à lista do Patrimônio da Humanidade a Reserva Marítima das Ilhas, dando reconhecimento, assim, a seu valor econômico, cultural, ecológico e educacional. Hoje te convidamos a conhecer mais aquelas espécies que chamam as Ilhas Galápagos de casa e a descobrir como é possível tanta diversidade e tanta riqueza num lugar tão remoto como este. Distantes, remotas, viajar para as Ilhas Galápagos a partir do ponto mais próximo do continente poderia nos tomar algumas horas ou mesmo dias de viagem. Seja indo pelo ar ou pelo mar, a única forma de chegar é atravessar a grande barreira geográfica que isola seus ecossistemas e habitantes do restante da América do Sul, o Oceano Pacífico. As Ilhas Galápagos nunca estiveram conectadas com o continente. Elas são resultado de sucessivas erupções vulcânicas no ponto quente de Galápagos. Atualmente, temos conhecimento de cerca de 233 unidades emergidas, e todas elas têm uma biota particular. Como chegou essa biota, essas plantas, esses animais, até as ilhas? Acredita-se que chegaram por causas naturais. Estamos falando de organismos endêmicos e nativos dessas ilhas. Eles podem chegar pelo ar, trazidos pelas aves, ou pelo mar, arrastados por correntes marinhas, seja dentro de organismos vivos, ou também arrastados pelo que chamamos de ilhas flutuantes. Às vezes, no continente, quando chove muito, algumas porções de terra se desprendem e viajam pelo mar, e podem chegar até as Ilhas Galápagos. Mas não é toda a fauna ou flora do continente americano ou outros tipos de continentes na Terra que tem seus representantes nas Ilhas Galápagos. Isso acontece porque certos grupos não têm as características físicas para fazer essa grande travessia. Por isso, podemos dizer que a biota de Galápagos é desarmônica. Nem todos os grupos estão representados. É o caso dos anfíbios. Estudar sobre a presença ou ausência de plantas e animais nas diversas regiões do mundo se torna uma investigação carregada de história e ecologia nas mãos da biogeografia. Ciência que encontra nas Ilhas Galápagos, assim como em outros terrenos insulares, condições ideais para se estudar a forma em que as espécies animais e vegetais que as habitam foram capazes de chegar e sobreviver em lugares tão remotos. Os seres vivos estão espalhados de forma irregular através do globo terrestre. Existem regiões que existem muito mais variação de seres vivos do que outros, tá? E, principalmente, existe uma coisa bastante interessante, que é que a gente percebe que quando existe uma região com ilhas, né, é muito comum que essas espécies que estão nas ilhas sejam aparentadas do continente, mas elas têm várias características distintas. Uma das características das Ilhas Galápagos é que a sua biota é única, ou seja,
As plantas e os animais que ali estão são únicos. Quando Darwin visitou as Ilhas Galápagos, ele foi um dos primeiros que observou e falou desse tipo de características únicas dos ecossistemas das ilhas. Isso fez pensar e inferir que os organismos que se encontravam lá tinham seus congêneres ou parentes no continente americano. Ele começou a pensar sobre as questões que poderiam explicar e ele começou então a desacreditar naquilo que lhe havia sido ensinado de que Deus havia criado um ser vivo para cada lugar. Não porque as pessoas não conhecessem as diferenças, né? Mas as pessoas explicavam dentro daquele modelo que Deus tinha feito para, vamos dizer, para cada lugar, né, alguma coisa. E ele achou que isso não faria muito sentido, né? Uma vez que as próprias, né, e na mesma época ainda tem as transformações do conhecimento da geologia, das transformações da Terra, das expansões. Então várias questões começaram a levar a ele pensar, né, que os seres vivos se adaptavam ao lugar onde que eles estavam. Os estudos sobre a biodiversidade do arquipélago de Galápagos devem considerar aspectos geológicos, oceanográficos e climatológicos. A diversidade de habitats marinhos de Galápagos não é só reflexo da geologia e da variada oceanografia. Nestes sistemas ocorrem também variações sazonais de temperatura da água, salinidade, nutrientes e também sedimentos que se combinam com processos físicos como a força do vento, afloramentos induzidos batimetricamente, frentes, formações de redemoinhos e a combinação de marés. Para que uma espécie prospere em uma determinada região, ela primeiro precisa chegar a essa região. Deve haver um processo de dispersão. Nesse processo, a espécie tem que vencer a distância e tem que vencer as barreiras geográficas para que consiga chegar a uma determinada área. Quando estiver na área determinada, para que uma espécie tenha êxito, ela deve ser capaz de se adaptar às condições ambientais do seu entorno, para poder deixar descendência e ter êxito como espécie. Na natureza é possível observar, ou seja, o processo de formação, de separação, dentro do mesmo gênero ou de uma mesma família. Processos que geram entidades reprodutivas independentes. Existem muitas causas para isso, mas o que de fato permite é a variabilidade genética que esse indivíduo tem. O que ocorre é que nós vemos na Terra uma diversidade gigantesca, inumerável, de sistemas complexos, todos eles vivendo muito bem, harmonicamente, exceto quando ocorre alguma grande alteração ambiental. Na verdade, grandes alterações ambientais podem e vão ocorrendo com o passar do tempo. E muitos desses organismos que vivem harmonicamente com o ambiente, devido a essa alteração do ambiente ocorrer, eles passam a não terem os subsídios que eles precisavam para continuarem vivos, né? E entram em extinção. Extinção, dissipação gradual através do tempo, ameaça constante para toda espécie animal ou vegetal que luta pela sobrevivência. Galápagos nos proporciona um exemplo recente, com uma história que deu volta ao mundo quando chegou o momento de dizer adeus ao que se acredita ter sido o último exemplar de uma das espécies de tartarugas terrestres gigantes que habitam nas Ilhas Galápagos.
Conhecido como solitário Jorge, este macho da espécie Chelonoidis abigdoni morreu em 24 de junho de 2012, sem deixar nenhuma descendência, apesar das várias tentativas. Assim como a maior parte das tartarugas gigantes de Galápagos, se estima que Jorge viveu 112 anos e morreu de causas naturais. Mas este não é sempre o caso. Geralmente, grande parte das causas de extinção são muito mais possíveis de prevenir. Uma delas é a destruição do habitat. A destruição do habitat promove mais ou menos 90% da extinção ou declínio das populações de animais e plantas. Outro motivo que é muito importante é a introdução de espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras está causando a extinção de espécies nativas locais. Esse é um fenômeno que é pouco estudado, no geral, mas que se considera muito importante. Outra causa de extinção é a colheita excessiva das espécies, seja na caça de animais ou a colheita excessiva de plantas, pesca, etc. Isso está causando problemas muito sérios para as populações, como por exemplo mamíferos grandes, como baleias, etc., chegando a limites muito próximos à extinção. Outro problema para a extinção é a contaminação, a emissão de poluentes no meio aquático, terrestre e no ar. Então, essas são as principais causas, mas de longe a destruição do habitat é a causa número 1 de extinção no planeta. As condições geográficas e ecológicas das Galápagos proporcionam um cenário particular que favorece ao endemismo, ou seja, organismos que, graças à sua adaptação intensificada pelas condições climáticas extremas e ao isolamento geográfico, se tornam novas espécies com características únicas no mundo. Maravilhosas, surpreendentes, mas também frágeis diante das mudanças em seu ecossistema. Mudanças que, em sua grande parte, são causadas pela ação irresponsável ou desprevenida do ser humano. Uma espécie endêmica é aquela que se encontra adaptada em seu meio e que não se encontra em outro lugar. Uma espécie nativa é uma espécie que chega pelos seus próprios meios, ou seja, a encontramos em Galápagos, mas também a encontramos em outros lugares do continente americano ou outros locais no Pacífico. E uma espécie introduzida é aquela que não chegaria por seus meios naturais, mas que é transportada com a ajuda do homem, seja de forma voluntária ou involuntária. O problema nas Galápagos é o impacto que essas espécies introduzidas causam nos ecossistemas insulares. Por quê? Porque tínhamos dito que nem todos os nichos estão ocupados nas ilhas. Não existe lugar, assim digamos, para outras espécies. E quando essas novas espécies chegam e ocupam esses lugares, elas se tornam invasoras, ou seja, estão melhor adaptadas a competir com as espécies endêmicas, que em muitos casos já perderam seus mecanismos de defesa, ou outras que, digamos, que tenham relaxado bastante ou são sensíveis. Tem populações muito pequenas e quando uma espécie nova chega, o que ela faz é ocupar um nicho ecológico e deslocar ou depredar as espécies já existentes nas ilhas. Então, muitas espécies, quando elas vão para um local onde não é o delas, onde elas não têm predadores naturais e elas têm uma rusticidade muito grande, elas conseguem ter um crescimento avantajado, elas conseguem competir muito bem no ambiente, elas acabam invadindo o ambiente e causando até, às vezes, extinção de algumas espécies que são daquele local.
Atualmente, existem cerca de 900 espécies de plantas introduzidas nas Galápagos. Muitas delas invadiram milhares de hectares, tanto nas zonas agrícolas como nas zonas do Parque Nacional. Uma das espécies que está bem distribuída e que tem um impacto nas ilhas é a goiaba. A goiaba foi trazida e plantada com fins comestíveis, mas atualmente representa um impacto para o ecossistema. Mas talvez não seja uma das espécies que causa o maior impacto. Aqui também está a amora. A amora, que é nativa da Ásia, invade milhares de hectares. A diferença da goiaba é que ela cresce tão fechada que não deixa que outras espécies possam crescer no mesmo momento. Existem relações entre plantas que na ecologia nós chamamos de competição. Então, uma planta pode competir com a outra por espaço, por luz, por nutrientes, por água. Então, isso é a competição. Mas dentro dessa competição podem haver outros processos, né? Então, um dos processos de interação entre as plantas, que é diferente da competição, é a alelopatia. A alelopatia é quando uma planta libera substâncias químicas, que geralmente são metabólitos secundários, que são do metabolismo secundário das plantas, e que interferem no crescimento de uma planta, interfere no crescimento de outra planta. Então, são metabólitos, são substâncias que a planta coloca no ambiente e que pode interferir no crescimento de outra planta. Então, é muito mais raro que esses metabólitos interfiram de forma positiva. Na maioria das vezes, nós temos interações negativas. Então, essas interações negativas fazem com que uma planta interfira e impeça, por exemplo, a germinação da semente de outra planta próxima ou do crescimento de outra planta próxima a ela. Então, essas relações, que nós chamamos de relações alelopáticas, têm uma influência muito grande na dominância e na presença de algumas espécies em determinados ecossistemas. Existem muitos outros exemplos de animais introduzidos que logo as pessoas se arrependeram de terem trazido. Porque existe um equilíbrio no ecossistema. Em um ecossistema saudável, haverá equilíbrio, mantendo o tamanho das populações relativamente estável. Quando você introduz algo novo, ele tem o potencial de estragar esse equilíbrio. Em alguns casos, talvez algo bom possa resultar disso, mas na maioria das vezes, só causa uma situação ruim e as pessoas logo se arrependem. Não é um assunto desconhecido a fragilidade do equilíbrio do nosso planeta e, em muitos casos, sua irreversível situação atual. Mas seja porque a repetição nos anestesia ou a gravidade nos cauteriza, o alarme não é suficiente. Para o bem de todos, devemos despertar e atuar, colocar a urgência onde ela pertence e a relevância naquilo que verdadeiramente transcende. Observar a biogeografia de Galápagos pode nos revelar muito sobre a atual situação do nosso mundo, mas também nos faz refletir sobre sua origem. Quando Darwin escreveu o livro sobre a origem das espécies, ele dedicou 2 capítulos para falar sobre biogeografia. Ele explicou que as espécies nativas e endêmicas das Ilhas Galápagos e de outros sistemas insulares poderiam ser melhor explicadas como descendentes com modificações de um ancestral. Isso significa que o ancestral originário, que daria lugar às espécies nativas e endêmicas de um lugar em particular, estaria em outra parte e que, ao chegar às ilhas, ele sofreria uma modificação. A importância da ideia da ancestralidade comum em Darwin está ligada justamente a essa ideia da adaptação, né? Porque na medida em que, né, ele viu várias espécies muito semelhantes, mas distintas, tá? Tão próximas, a compreensão que ele teve foi que elas tinham que ter um ancestral comum.
que nos parece bastante sensato. Se eu tenho, né, um bocado de tentilhões e um tem um bico de um jeito, outro de outro, tem uma pele de outro, não seria estranho eu pensar no ancestral comum, porque nós pensamos isso naturalmente com um cachorro, né? Apesar de nós termos cachorrinhos pequenos até enormes, né? A ideia de que todos esses cachorros foram vindos de um ancestral comum não causa estranheza para as pessoas, né? Então foi por isso que ele pensou. A questão é que ele começa a, né, assim, as tensões que vão causar, né, primeiro foram disso, mas quando ele começa a extrapolar, né, de que evidentemente se eles tinham ancestrais comuns para explicar as variações pequenas, as variações maiores também poderiam ser explicados por ancestrais comuns mais antigos, tá? Então, e isso ele evidentemente não observou na viagem dele, porque não seria possível. Isso é uma extrapolação. Darwin e, no geral, os biólogos evolucionistas consideram que as evidências que temos de especiação, de que o bico dos tentilhões pode mudar de tamanho e de forma até dar lugar a espécies diferentes, ou que a forma do casco da tartaruga ou a forma do rabo e das unhas de uma iguana podem variar e dar lugar a duas espécies distintas. Que se adicionarmos a isso tempo suficiente para trás, essas mudanças podem se acumular e podem dar lugar a organismos que sejam muito mais diferentes entre eles, como poderia ser um réptil de uma ave, um mamífero de um réptil ou um peixe que se torna em anfíbio. E se levarmos isso mais para trás no tempo, chegaríamos no final em um ancestral comum de todos os organismos vivos, que seria um organismo unicelular. A primeira célula que no final deu lugar a todos os demais na base de acrescentar pequenas mudanças. Uma mutação, uma mudança benéfica que logo se diversifica, se separa, mais mudanças, adicionamos muitos milhões de anos e chegamos a toda a biodiversidade que temos atualmente. Essa extrapolação tem um problema muito grande. É que, para essas mudanças, é necessário adicionar informação genética. Darwin estava comprometido à ideia de que Deus não está envolvido. Então, Darwin não teve escolha, exceto afirmar que essas pequenas mudanças podem eventualmente somar e conduzir a grandes mudanças. Não por causa da evidência, mas por causa do seu compromisso filosófico de deixar Deus de fora. Um criacionista não tem esse tipo de compromisso. Um criacionista é aberto à ideia de que Deus talvez tenha se envolvido ou tenha acontecido através de um processo que ainda não entendemos. Mas quando olhamos para a evidência, vemos que a evidência aponta para Deus, que de fato existe um toque inteligente no sistema para criar novos órgãos e novos planos corporais. E por planos corporais me refiro ao arranjo das partes. Novas partes e novos arranjos de partes parecem exigir um criador inteligente. A teoria de Darwin não vai bem nessa tarefa. Desde uma frágil e bela flor até o firme caminhar de uma tartaruga gigante, desde o chamado de um pequeno em busca da sua mãe, até uma complexa interação entre as aves na beira do mar. O mundo natural nos assombra com suas cores, nos surpreende com suas formas e nos encanta com seus sons. A impressionante biodiversidade do nosso mundo transborda de riqueza natural, de detalhes que nos intrigam e complexidade que nos faz questionar. Pode tudo isso ter surgido por acaso? Como obtemos um ecossistema? Se pensarmos na origem do ecossistema, existem certos elementos no ecossistema que parecem ser interdependentes desde o princípio. E mesmo que esta ideia não tenha sido completamente desenvolvida ainda, planteia uma pergunta.
É realmente possível para a evolução explicar a origem dos sistemas interdependentes sem ao menos ter um núcleo básico de elementos presentes desde o princípio? Precisaria de um tipo de produtor, precisaria de um tipo de consumidor, precisaria de um tipo de redutor que faz a reciclagem. Provavelmente vai precisar de fixação de nitrogênio. Teremos muitos componentes que são realmente necessários para poder começar. Um aspecto dessa interdependência é o problema com sua origem. A criação fala sobre os diferentes componentes sendo juntados em um período curto de tempo. Então eles interagem desde o princípio. Não estou certo se a teoria da evolução tem uma resposta adequada. Com certeza eles têm alguma teoria. Mas fica a pergunta: como foi possível essa complexidade surgir gradualmente? Onde aprenderam as fragatas esse voo tão sagaz que lhes permite roubar alimentos em pleno voo? Como aprendeu o tentilhão carpinteiro a utilizar um pequeno ramo como ferramenta para extrair sua escorregadiça comida de dentro de uma árvore? No mundo natural, vida é mais do que complexidade em formas, comportamentos e relações. Esta temporada, te convidamos a nos acompanhar em uma viagem por trás da origem de tanta biodiversidade e complexidade neste pequeno planeta que chamamos Terra.